Shalom para todos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 22, verso 21. Mateus 22, verso 21, diz assim a palavra de Deus. Responderam: de César. Então lhes disse Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Um dos temas que muitos pastores não gostam de abordar, muitos cristãos não gostam de ouvir, é sobre o dízimo e a oferta. Quando Jesus disse essas palavras, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele estava no templo, dentro do templo. Portanto, Jesus está falando dos dízimos e das ofertas. Ele está dizendo: dai tributos ao governo e dai a Deus o que é de Deus. A Deus não precisa de dinheiro. Claro que Deus não precisa de dinheiro, mas o templo precisa. A casa de Deus precisa de pagar a despesa da água, da luz, do aluguel, do contador, dos produtos de limpeza. E quando você dá o teu dízimo na casa de Deus, você está honrando a Deus. Você está honrando a Deus, você está demonstrando a tua gratidão, você está demonstrando a tua fé, porque lá em Provérbios, no capítulo 3, no versos 9 e 10, a Bíblia diz: honra ao Senhor com os teus bens. Então, quando você entrega teu dízimo, a tua oferta, você está honrando a Deus com os teus bens. E com as primícias de toda a tua renda. É uma ordem de Deus. E sempre que Deus dá uma ordem para nós, em seguida Ele traz a promessa. E a promessa está no verso 10 de Provérbios 3, quando diz assim: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, virá uma abastância tão grande que vai transbordar, não vai te faltar nada, vai, ao contrário, vai sobrar para você abençoar outros. Então, é um ato de honra a Deus, é um ato de fé, é um ato de obediência a Deus. E por isso eu quero enfatizar você a sempre permanecer fiel nos dízimos, nas ofertas, e Deus certamente vai te recompensar, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que são fiéis a Ele. Amém? Mas eu quero ler com você o texto da mensagem, o texto básico da mensagem de hoje, que é também no Evangelho de Mateus, mas um pouquinho mais para trás, no capítulo 15, por gentileza. Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler do 21 ao 28. Amém? Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse:
não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém? Nós já meditamos várias vezes nesse texto. É um texto muito rico. Quantas lições contém para nós nesses 8 versículos de Mateus 15. E quanto mais você medita, mais você vai extraindo lições preciosas. Eu quero pedir para você então nessa manhã, se você puder, se você quiser, me emprestar um pouco da sua atenção para esse texto. Eu tenho certeza que você vai extrair daqui lições, outras lições ainda mais preciosas ainda, em nome de Jesus. Não sem antes clamarmos aos céus, não sem antes pedirmos ajuda do Paráclito, do Espírito Santo de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, não somos nada sem Ti. Espírito Santo, se o Senhor não for conosco, ajuda-nos nesta manhã, dá-nos discernimento, entendimento, dá-nos iluminação ao nosso espírito, para essa palavra que vamos meditar, e renderemos a Ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém. No último culto nós fizemos uma comparação desse texto com o texto de Tiago, capítulo 4, do verso 6 e 7. Quando Tiago diz ali: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, no verso 6. E chegando no verso 7, ele diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. À medida que nós nos sujeitamos a Deus, nos humilhamos a Deus, nos quebrantamos, Deus então vai nos dar a graça, e a graça é o poder de Deus para nós vivermos com humildade, para enfrentarmos com humildade as lutas do dia a dia, as provações do dia a dia, o tratamento de Deus no dia a dia. A chave para a porta da graça é a humildade. A humildade é o caminho da bênção. A humildade é o caminho para a graça de Deus e o poder de Deus. Então foi exatamente o que aconteceu aqui nesse texto dessa mulher cananeia. Foi exatamente isso que aconteceu. Algumas partes desse texto nos deixa meio que encabulados pela maneira como o Senhor Jesus tratou essa mulher. Uma maneira estranha. Você há de convir comigo que o Senhor Jesus tratou essa mulher de uma maneira estranha. E nós vamos pensar nessa manhã, e eu quero enfatizar a maneira aparentemente estranha que muitas vezes Deus também trata conosco. E na verdade o Senhor Jesus colocou essa mulher a uma prova, mas a uma prova muito dura, uma prova muito forte mesmo. Trazendo isso para nós, queridos, quero dizer para você que a nossa vida também ela é marcada por provas. A tua vida é pontuada por provas também, a minha vida também. Deus nos coloca em prova constantemente. Querendo nós ou não, Deus nos prova. Gostando ou não, Deus vai nos provar. Por quê? Para nos mudar. E é esse modo, esse tratamento de Deus, as provas de Deus, que muitas vezes nós não entendemos. Aqui, o orgulhoso é um problema, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então o arrogante, o orgulhoso, ele é um problema aqui nessa situação. Por isso a Bíblia diz: antes de resistir ao diabo,
Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Não adianta eu querer resistir o diabo se eu não me sujeitar primeiro a Deus. Sujeitai-vos primeiramente a Deus. E você vai receber graça, poder, autoridade para enfrentar os demônios, para resistir o diabo. E não vai ter outra alternativa para ele a não ser fugir. Porque você se humilhou, você se quebrantou, você se encheu da graça, do poder de Deus e da capacidade para enfrentar as provas, as tentações malignas. E Deus vai te dar vitória, o diabo vai fugir em nome de Jesus. Por quê? Porque a raiz de 90% dos nossos conflitos, se você for observar, tem orgulho na questão. Com certeza. Cerca de 90% dos nossos problemas, dos nossos conflitos, quando a gente analisa, vai ver que tem orgulho ali. Por que é que um casamento acaba? Orgulho. Por que uma pessoa insiste em um erro, mesmo sabendo que o que ela está fazendo é errado, mas ela insiste no erro? É orgulho. Via de regra, quem precisa de uma mudança não sabe que precisa. Às vezes está na cara que a pessoa precisa de uma mudança, está escrito na testa dela que ela precisa de uma mudança. E por isso é muito difícil lidar com a questão do orgulho, porque todo mundo está vendo que a pessoa precisa mudar, mas ela não sabe, ela não aceita e ela não reconhece. É aí que Deus coloca as provas. As provas de Deus são para nos mudar, para mudar o nosso caráter. Porque às vezes a pessoa não compreende que ela precisa de uma mudança. Deus manda a prova, aí ela não vai compreender também a prova, não vai entender por que ela está sendo tratada daquele jeito, e ela vai questionar Deus, e vai dizer, mas por que comigo está acontecendo isso? Por que não com aquele outro? Não por que com aquela outra pessoa? Por que eu busco a Deus, eu oro, eu tenho sido fiel a Deus nos cultos, eu tenho sido fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, e por que isso está acontecendo comigo? Nem sempre, queridos, a pessoa vai entender. E não pense, nem pense em um evangelho sem provas. Nem pense em um viver cristão sem provas, porque não existe. Deus vai nos provar mesmo, porque o nosso caráter é como ouro. Nosso caráter precisa ser provado, precisa ser testado. E Deus vai nos colocar mesmo em prova. O Salmo 11, no verso 5, diz assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Não apenas o ímpio, o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio. Ou seja, Deus observa a conduta de cada um, Deus avalia a conduta de cada um e coloca à prova. E Ele vai dar recompensa ao justo e o castigo ao ímpio. Ele observa o caráter de cada um, Ele avalia cada um para recompensar o justo e castigar o ímpio. Pastor, Deus castiga? Ou se castiga. Se Ele não castigasse, não seria Pai, não seria um Deus de amor. Ouça o que diz a palavra na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 9. Diz assim: o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os ímpios, os injustos, para o dia do juízo. Ele sabe livrar o justo, Ele sabe livrar o piedoso das provas, mas Ele reserva o ímpio em castigo para o dia do juízo. Ou seja, o ímpio tem um destino, Deus o reserva para o dia do juízo. Essa mulher então, clamando, gritando atrás de Jesus: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E o Senhor Jesus não responde palavra nenhuma para ela.
É por isso que eu disse que aparentemente o tratamento de Jesus para com essa mulher, um tratamento estranho. Ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. O que chama atenção aqui, queridos, é o discernimento de Jesus. Isso foi a chave da libertação. Jesus provocou nessa mulher uma atitude, que essa atitude gerou a libertação da sua filha. Através, sabe de quem? Dela mesma. Ela mesma foi quem protagonizou a libertação da sua filha. Jesus conduziu tudo de uma forma estranha ao nosso modo de ver, mas no final, essa mulher foi a heroína. No final, foi ela a protagonista da libertação da sua filha. Jesus criou isso nela. Jesus tratou a situação de uma forma que formou nela uma possibilidade dela ser a protagonista da libertação da sua filha. Às vezes, parece que Deus está tratando a tua vida de uma forma estranha. A nossa vida. Às vezes olhamos assim e pensamos: puxa, mas por que será que Deus está agindo assim comigo? Que modo estranho Deus está me tratando. E às vezes ficamos tristes, ficamos aborrecidos com Deus, pela maneira como Ele está nos tratando. Mas pensando bem, nós não entregamos nossa vida para Deus, entregamos um dia. Ora, se a nossa vida está entregue nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus, e Ele sabe o que fazer, Ele sabe como fazer. Será que Jesus aqui não poderia ter facilitado para essa mulher? É uma pergunta. Será que Ele não poderia ter liberado uma palavra, como Ele fez com o servo do centurião, que estava a cerca de 30 quilômetros de distância, doente, e Ele liberou uma palavra e o servo do centurião foi curado? Será que Jesus não poderia também facilitar para ela, liberar uma palavra para ela? Acontece, queridos, que a maioria de nós, o que nós gostaríamos é que Deus resolvesse nossos problemas de uma vez só. Quantos de nós não gostaríamos que Deus resolvesse nosso problema financeiro hoje, durante esse culto, nessa manhã? Quantos de nós gostaríamos que Deus resolvesse nossos problemas familiares agora, durante esse culto, nessa manhã? Quantos de nós gostaríamos que Deus resolvesse nosso problema de saúde hoje, agora, durante esse culto? Na maioria das vezes nós queremos que Deus... Só que Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não quer tratar os nossos problemas, nossos conflitos, nossos delitos, nossas tribulações. Deus não quer tratar essas coisas de uma forma superficial, num estalar de dedos. Via de regra, o caminho para certas mudanças demanda passar por provas duras. Via de regra, o caminho para certas transformações, o caminho para certas libertações, tem que passar por provas duríssimas. Eu sei que não é agradável ouvir isso, mas o pregador não pode pregar só aquilo que é agradável das pessoas ouvirem. O pregador tem que pregar aquilo que é a verdade na Bíblia. Ouça bem o que Tiago diz no capítulo 1, no verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação. Não é feliz o homem que persevera quando tudo está indo bem para ele, quando todos os ventos estão a seu favor.
Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Perseverou na provação, vai receber a coroa da vida, vai receber a recompensa, vai receber o prêmio. Por que que muitos cristãos têm uma vida cristã inconstante? Porque não entenderam isso. Não entenderam essa questão do tratamento de Deus. Por que que muitos não têm firmeza em Deus? Em determinadas fases da vida, a pessoa está muito firme com Deus, ela anda com toda a firmeza com Deus. Em outras fases da sua vida, completamente distante dos caminhos de Deus. Por quê? Porque não entendeu essa questão de que muitas provas, muitas libertações, muitas transformações têm que passar por provas duríssimas. É difícil dar um glória a Deus nessa hora. É difícil dar um amém nesta hora. Mas é a realidade. É a realidade do mundo espiritual, é desse jeito que funciona. Lá no Salmo 66, que nós lemos no início do culto, no versículo 10, ouça bem o que o salmista diz. E ele diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste e acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Do que o salmista está falando? De mamãozinho com açúcar? Não. Ele está falando de aflição. Não sabemos que esse salmo não é um salmo de Davi, não sabemos o autor desse salmo, mas o que o salmista está dizendo aqui é que ele está passando por uma tribulação tão grande, uma aflição tão grande, que ele está dizendo assim: Deus, o Senhor nos acrisolaste como se acrisola a prata. Como é que se acrisola a prata? Como é que se purifica a prata? No fogo. No fogo mais vivo, mais quente que possa existir. É ali que as impurezas da prata vão sair, a prata vai ser purificada. Então ele está falando aqui de uma aflição muito grande. Não é o diabo, não. Não é o diabo, é Deus. Deus, o Senhor nos provou como se prova a prata, no fogo. Então, queridos, é assim. E o pregador tem que ensinar como é que as coisas funcionam no mundo espiritual. O mundo espiritual não é bagunçado. O mundo espiritual, ele é organizado. Então a questão não é só vencer os demônios. A questão vai além de vencer os demônios. A questão é nós sermos vencidos por Deus. Essa é a questão. Eu me deixar ser vencido por Deus. E a minha oração, o meu desejo é que nós saiamos daqui nesta manhã derrotados pelo Espírito Santo. Amém. E quando nós deixamos Deus nos vencer, virão as libertações, as curas emocionais, físicas, mentais, virão as transformações, e nós passaremos a entender o tratamento de Deus, o modo como Deus trata com a gente. Quando nós permitimos isso, queridos, correntes malignas são quebradas, os demônios fogem. Quando nós entendemos essa questão, os demônios não terão outra alternativa a não ser fugir. Correntes malignas são quebradas nas nossas vidas e nas nossas famílias, quando a gente entende essa questão. Paulo diz claramente em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. É quando eu sou fraco. Quando eu sou fraco significa quando eu sou derrotado pelo Espírito Santo, quando sou vencido por Deus, aí é que eu sou forte. Minha vida é transformada e minha família é transformada também. Diga graças a Deus. Muitas vezes a gente gosta muito de milagres. Quem que não gosta de milagres? Todo mundo gosta.
Nós queremos ver milagres. Só que milagre não muda o caráter. O que vai mudar o caráter são as provas, o tratamento de Deus. E muitas vezes fazemos orações erradas, dizendo para Deus assim: Deus, faz um milagre na vida daquela pessoa. Quando na verdade deveríamos orar: Senhor, muda o caráter daquela pessoa. É que a gente gosta tanto de milagres, a gente quer ver tantos milagres, que às vezes oramos de maneira errada. Senhor, faz um milagre. Não, a pessoa precisa de uma mudança de caráter. Deus precisa tocar no caráter dela, mudar o caráter dela. Judas Iscariotes, o traidor, ele viu muitos milagres de Jesus. Aliás, ele mesmo realizou milagres. Porque os 12 foram enviados para curar enfermos, expulsar demônios, para realizar milagres. Então o próprio Judas Iscariotes deve ter realizado muitos milagres. Mas isso mudou o caráter dele? Qual foi o final? Traiu Jesus, deixou que Satanás entrasse no coração dele, traiu Jesus e se enforcou, se suicidou. Agora, a maneira como Jesus discerniu esse problema dessa mulher é fantástico. Ele foi na raiz do problema dela. E eu quero que você entenda isso nessa manhã. O evangelho é simples? É. Deus é simples? É. Mas Deus é profundo. Ele é mais alto que os céus, mais profundo que os oceanos. Entenda bem a maneira maravilhosa como Jesus discerniu o problema dela e como ele foi lá na raiz do problema dela. Daniel, o profeta Daniel, diz assim no capítulo 2, do verso 22, que Deus revela o profundo e o escondido. Deus revela o profundo e o escondido. Ele conhece aquilo que está em trevas e com ele mora a luz. Então é Deus e Deus. Jesus aqui, por outro lado, ele correu um risco. Que risco? Ele correu um risco de ser mal compreendido pela maneira como ele tratou essa mulher. E nós, assim como nós muitas vezes compreendemos mal a maneira como Deus está tratando conosco. Às vezes nem entendemos e às vezes entendemos mal a forma como Deus está tratando conosco. Jesus correu esse risco dele ser mal compreendido. Quantas pessoas, quando passam por uma prova, quando estão passando por uma prova, aquela prova, ao invés de causar um efeito bom, ao invés de transformar, aquilo vai criar na pessoa uma barreira maior ainda com Deus. A pessoa está passando por uma prova, ela não entende, e ao invés daquilo ser bênção para ela, vai criar uma dificuldade ainda maior com ela em relação a Deus. E muitos, na hora da prova, no momento da prova, fogem de Deus, por não entender, por orgulho, por não querer se quebrantar, acaba afastando de Deus. Aí o diabo aproveita, vem na mente da pessoa, falar contra o caráter de Deus. O diabo aproveita essa situação, falar contra o caráter de Deus, falar contra a fidelidade de Deus. Mas Jesus aqui, ele foi firme. Jesus foi direto, do começo ao fim, ele foi bem na raiz do problema. Ele foi firme no seu discernimento, no seu tratamento com essa mulher, foi lá na raiz do problema. E eu quero pensar com você um pouquinho sobre a atitude dessa mulher. A atitude dela, como ela foi determinada e como ela passou por 3 provas nesse período.
E quero dizer para você que essas provas que ela passou, elas são universais. Todos passam por elas, inclusive eu e você. E se são universais, se são para todos, se você prestar atenção, você poderá tirar daqui preciosas lições, ainda mais em nome de Jesus. Primeira prova que ela passou: o silêncio de Deus. E essa é uma prova difícil. O desprezo de Deus. Pastor, o que é isso? Isso é quando você ora, você clama a Deus, você busca a Deus, e Deus não te dá uma palavra. Você não sente nada. É como se Deus tivesse surdo e cego. Você está orando, está pedindo, e Deus está em silêncio, Deus está quieto, nenhuma palavra. É difícil isso. Porque a fé, queridos, a fé é você não perder a confiança no caráter de Deus. Isso é fé. É você não perder a tua esperança no caráter de Deus, mesmo quando parece que tudo está indo contra você. Isso é fé. Você permanecer confiante, firme no caráter de Deus, na fidelidade de Deus, no amor de Deus, na provisão de Deus, na graça e no poder que Ele derrama sobre nós. Se porventura, quem sabe Deus me colocou aqui diante de alguém que esteja passando por essa prova difícil, que é a prova do silêncio de Deus. Se porventura alguém estiver passando por essa prova, eu tenho uma palavra para você. Qual é a palavra? Quanto mais dura parece essa prova, quanto mais difícil essa prova, quanto mais longa for essa prova, maiores serão as bênçãos que hão de vir depois dessa prova. Amém? É uma palavra profética. Quanto mais dura te for, quanto mais longa te for, quanto mais difícil for essa prova para você, maiores serão as bênçãos que virão ao ser aprovado por isso. Diga graças a Deus. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Uma outra pergunta aqui: será que essa mulher era crente? O que vocês acham? Era crente ou não? Com certeza. Pelos conceitos de Deus que ela usa, pelas palavras dela, o tratamento que ela dá pelas palavras que ela se dirige a Jesus. Senhor. Ela está reconhecendo que Jesus é o Senhor. Com certeza era crente. Senhor, Filho de Davi. Ela reconhece claramente que Jesus é o Messias, coisa que nem judeus reconheciam. Nem judeus diziam isso para Jesus. Mas ela diz: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas no verso 23 está dizendo que o Senhor Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Não disse nada, virou as costas, desprezou. Jesus está em movimento, Jesus estava passando, virou as costas, foi embora. Não respondeu palavra alguma. Às vezes, o silêncio de Deus confronta o nosso desespero.
Não sei se você já passou por isso, eu já passei. Você orar, 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 clamar, 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 e não vê nenhum sinal de Deus, nenhuma palavra, nenhuma resposta de Deus. O profeta Abacuque, no capítulo 1, no verso 13, diz assim: Senhor, por que te calas enquanto os ímpios devoram os justos? Senhor, por que o Senhor se cala? Significa que Deus às vezes se cala mesmo. E o salmista, no 102, também não é um salmo de Davi, não sabemos o autor do salmo 102, mas ele diz no verso 2: Senhor, não escondas o rosto no dia da minha angústia. Senhor, por que o Senhor se cala? Senhor, por que o Senhor vira o rosto para mim? Quem está entendendo? Amém, queridos? A palavra de Deus é uma sensação de vazio que invade o nosso coração. Muitas vezes é uma sensação de dor. E parece que Deus, nada. Parece que Deus virou o rosto mesmo, como o salmista está dizendo, como o profeta Abacuque aqui está dizendo. Só resta solidão. Queridos, é nessa hora que os nossos sentimentos afloram. É nesse momento que os nossos sentimentos se afloram. É difícil entender. Por quê? Porque Deus não é assim. Você sabe que Deus não é assim. Você sabe que Deus é um socorro bem presente na angústia. Este é o nosso Deus, é um Deus bem presente nas tribulações. Mas por algum motivo, eventualmente, Deus se cala. Deus fica mudo, Deus vira o rosto. Por algum motivo. E é nessa hora que o espírito do orgulho dói em nós. É nessa hora que o espírito do orgulho, o espírito da arrogância, da soberba, machuca. E o diabo se aproveita e vem e diz: está vendo como ele não te ama? Está vendo como Deus não te ama nada? Está vendo como Deus te abandonou? Vê aí como Deus te abandona nos momentos que você mais precisa dele. Aí o diabo vem na mente. E o pior é que isso parece que faz sentido. Parece que faz sentido. Quando o diabo começa a dizer: Deus te abandonou, Deus não te ouve, Deus não te ama. E para uma pessoa, para um cristão, não acreditar nessa mentira do diabo, nessa hora, ele tem que ser muito humilde. Para o cristão não acreditar nessa mentira do diabo, nessa hora da prova, da dor, nessa hora que Deus está em silêncio, ele tem que ser muito perseverante, tem que ser muito crente, para permanecer. Por isso que há muita gente com uma vida espiritual oscilante, inconstante, porque não entende essa parte, não entende essa questão. Note, Jesus criou aqui, ele criou um clima constrangedor. Tanto é que no verso 23, os discípulos dele chegam para ele e dizem assim: Senhor, mestre, despede essa mulher. Pelo menos despede a mulher. Não está escrito, mas é como se ele estivesse dizendo o seguinte para Jesus: Senhor, o senhor não quer tratar o problema dela? O senhor não quer
atender, pelo menos manda ela embora, que ela vem gritando atrás de nós. Fala para ela procurar o senhor outro dia, fala para ela procurar o senhor noutra hora, pelo menos manda embora, despede a mulher. É o que eles estão querendo dizer, quando eles dizem no verso 23, Senhor, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. E quando os discípulos estão tentando melhorar a situação, procurando um jeito de convencer Jesus a pelo menos despedir a mulher, tentando melhorar a situação, vem a segunda prova para ela. No verso 24, Jesus diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora eu pergunto, essa mulher era uma ovelha da casa de Israel? Não. Ela era estrangeira. E quando Marcos descreve esse mesmo episódio, ele deixa muito bem claro a nacionalidade dela. Marcos, lá no capítulo 7, no verso 26, ele diz assim, que essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia. Ou seja, ela tinha ascendência grega. Ela era de origem grega, de família grega. E sírio-fenícia. Agora, Jesus aqui discriminou a nacionalidade dela. E esse foi um outro golpe duro. Essa segunda prova. Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher é grega. Uma outra pergunta é, mas pastor, seria necessário isso? Alguém poderia perguntar. Sim. Sim. Nada do que está na Bíblia por acaso, nada é sem uma razão, nada é sem um motivo. Uma vírgula, um pontinho da Bíblia tem uma razão, tem um motivo, tem um porquê. Quem eram os gregos? Essa mulher era grega, Marcos deixou claro, ela era grega. Quem eram os gregos? Gregos eram os sábios da época. Eles eram tidos e havidos como os sábios. E com isso eles eram orgulhosos, eles eram arrogantes, eram os caras. Tinham seus filósofos famosos, até hoje, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Então eles eram os sabidões da época, os sábios. Com isso, evidentemente, eram muito orgulhosos, se sentiam superiores, eram arrogantes. Esse era o povo grego. Quem dominava o mundo era o Império Romano, mas culturalmente quem dominava eram os gregos. Os romanos eram tidos como os da lei, os dominadores de tudo. Os gregos eram tidos como os sábios e os judeus como religiosos. Então os gregos, eles eram arrogantes, eles eram orgulhosos. Agora, algo importante eu preciso dizer para você. Grave bem isso. Demônios não têm autonomia para chegar em qualquer um e destruir qualquer um. Não é desse jeito. O mundo espiritual não é bagunçado. Os demônios não têm essa autonomia para chegar em qualquer um, entrar em qualquer um e destruir a vida de qualquer um. Demônios agem somente pela legalidade. Só entram onde tiver legalidade para eles entrarem. Sabe o que essa mulher fez? Diz aí o verso
25, que ela, olha o que ela fez, apesar de tudo, ela adorou o Senhor Jesus e disse: Senhor, socorre-me. Agora se humilhou ao extremo. Agora ela desceu ao mais baixo da humilhação diante de Jesus. Senhor, mais uma vez ela reconhece que é o Senhor. E ela grita: socorre-me. Nesse momento vem a terceira prova para ela. Quando diz aí no verso 26, Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Agora Jesus detonou, acabou com ela. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Jesus agora chama ela de cadela, indiretamente chamou de cadela. Qual é a razão? Tem uma razão para isso? Tem. A Bíblia diz que ela era cirofenícia. Outras versões dizem cananeia. Tanto faz. Se você encontrar na tua Bíblia a mulher cirofenícia ou a mulher cananeia, está falando da mesma pessoa. Era cananeia. E quem eram os cananeus? Precisamos fazer aqui uma retrospectiva. Cananeus eram descendentes de um homem chamado Canaã. Esse homem, Canaã, era filho de um homem chamado Cã, ou Cão, tanto faz. Esse Cã era filho de Noé. Entenderam? Cananeus, um povo descendente de um homem chamado Canaã. Canaã, filho de Cã, Cã, filho de Noé. E aconteceu na vida de Noé, certa vez, um episódio, um incidente muito traumático. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 9, que Noé plantou uma vinha, e certo dia ele estava inspirado e começou a beber vinho, e foi bebendo vinho, e não parou de beber vinho, e até que ficou embriagado, bêbado. E esse filho dele, Cã, diz a Bíblia, desonrou terrivelmente seu pai quando despiu seu pai, descobriu a nudez do pai. E essa é uma desonra horrível, essa é uma desonra muito forte, foi muito traumático. E Noé, diante disso, no capítulo 9 de Gênesis 25, Noé disse assim ao filho dele: maldito seja Canaã, filho de Cã. Note, Noé não amaldiçoou o seu filho Cã, mas amaldiçoou o neto Canaã. Maldito seja Canaã, filho de Cã. O que Noé está dizendo com isso? A mesma desonra que você fez para mim, seu filho vai fazer com você. Amaldiçoou. E você sabe que as palavras que saem da nossa boca saem com poder. Cada palavra que sai da nossa boca sai carregada de um poder, ou para o bem ou para o mal. As palavras têm poder. E elas vão produzir o efeito e vai continuar. Se é uma palavra de geração, ela vai prosseguir de pai para filho, para neto, de geração em geração. Se um crente não se levantar da família e disser: opa, agora não, aqui chega, acabou a maldição, em nome de Jesus eu corto, eu cancelo, eu desligo essa maldição de suicídio, essa maldição de vício, essa maldição de doença, de tal doença na minha linhagem, na minha família.
Mas enquanto um crente não se levanta e não corta a maldição, aquela palavra de maldição que foi liberada, ela vai continuar fazendo efeito. Noé, então, disse ao seu filho Cã: maldito seja Canaã, filho de Cã. Queridos, infelizmente, esse povo Canaã, cananeus, amaldiçoado, passou a desonrar tudo na vida, a desonrar pai e mãe, a desonrar as coisas de Deus, a desonrar o próprio Deus, a desonrar as coisas sagradas. Tanto é que Jesus vai dizer lá em Mateus também, no capítulo 7, no verso 6, não deis aos cães aquilo que é sagrado. Percebe a ligação de uma coisa com a outra? Não deem aos cães o que é santo. Ou seja, não dê coisa sagrada, coisa de Deus, a quem não vai valorizar. Porque não vai valorizar. Não dê aos porcos pérolas, não dê aos cães aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. Entende? Por que Jesus está dizendo para essa mulher grega: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos? Entende por quê? Não dê aos cães aquilo que é sagrado. Porque se não valoriza, não adianta você insistir. Não adianta você dar uma coisa sagrada para quem não vai valorizar. Não adianta. Não vai valorizar, não adianta. Então eles construíram uma cultura de orgulho, de soberba, de desonra, de coração fechado para Deus, de desonrar tudo que é de Deus, de desonrar as coisas sagradas, as coisas santas. Por isso Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos. E ela entendeu essa linguagem de Jesus. Como grega, ela entendeu claramente. Ela sabia da arrogância, do orgulho desse povo. E ela então diz: Jesus, é isso mesmo. Jesus, nós temos sido arrogantes. Jesus, nós temos sido soberbos. Jesus, nós desonramos as coisas santas. Nós desonramos as coisas sagradas. O Senhor tem razão. Mas os cães também comem, nem que seja das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, ela está dizendo: Jesus, tu és o meu dono. E nessa hora houve uma ruptura. Nesse momento houve uma quebra das correntes malignas. Lá na filha dela, que estava horrivelmente endemoniada. Por causa dessa palavra poderosa dessa mulher, os demônios saíram. Houve uma ruptura. Os demônios fugiram por causa dessa palavra poderosa. Percebe que no final ela mesma foi a protagonista da libertação da própria filha. Ela foi a heroína. O Senhor Jesus foi criando uma situação. O Senhor Jesus foi humilhando-a, humilhando, criando uma situação que no final ela mesma foi a heroína. Ao liberar essa palavra poderosa: sim, Senhor, o Senhor tem razão, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Queridos, agora vem a exaltação de Jesus, porque a Bíblia diz que todo aquele que se humilha será exaltado. E agora vem a exaltação de Jesus. Mulher,
grande é a tua fé. E você sabe que Jesus não diz isso para qualquer pessoa. Mulher, grande é a tua fé. Pode ir em paz. A tua filha já está curada. A tua filha já está sã. Entende? Porque Tiago enfatiza no capítulo 4, verso 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A humildade é a chave que vai abrir a porta da graça de Deus. E a graça de Deus é o poder de Deus para você viver, suportar com humildade em Cristo Jesus as lutas do dia a dia, as provas do dia a dia, os tratamentos de Deus no dia a dia, que muitas vezes nós não entendemos, mas Ele sabe como mexer e remexer em nós. Ele sabe aquilo que tem que ser mexido. Ele sabe aonde que tem que ser tratado. Ninguém sabe mais do que Ele. Ninguém sabe melhor do que Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Você pode curvar sua fronte. Eu sei que Deus falou com você em algum momento dessa mensagem. Então gostaria que você agora estivesse falando com Ele. Querido Deus, querido Jesus, quão maravilhosa é a Tua palavra. Quão forte, quão sábia, quão profunda, que foge a nossa capacidade de entender, ultrapassa a nossa capacidade, Senhor, de entendimento. Quão maravilhosa e quão poderosa é a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nos humilhamos nessa manhã diante da Tua potente mão. Somos Teus adoradores. Abrimos nosso coração para derramar diante de Ti o nosso amor, em profunda adoração, em profunda gratidão, em humildade, porque a humildade é a chave que vai abrir a porta da graça do Senhor, do poder do Senhor, do perdão, da capacitação, os dons do Espírito, da misericórdia. Muito obrigado, Deus querido. Nós Te adoramos em espírito e em verdade. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Trememos diante do Teu reverente poder. Trememos, tememos diante de Ti. Nos prostramos aos Teus pés. Dobramos nosso coração aos Teus pés, como essa mulher grega, de origem sírio-fenícia, cananeia, se quebrantou, se humilhou ao extremo e foi honrada, porque o Senhor honra todo aquele que se humilha. Muito obrigado, Jesus. Te exaltamos, Cordeiro Santo. Te exaltamos. E Te damos toda a liberdade para o Senhor penetrar e trabalhar no mais profundo do nosso ser, no mais íntimo do nosso ser. A Ti somente a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. 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 Se você fez essa oração de todo o coração, eu creio nisso, com toda a humildade, eu creio nisso. Você pode e deve agora celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a nossa Páscoa.
é a Páscoa cristã. Jesus substituiu a Páscoa judaica pela Páscoa cristã, pela Santa Ceia. Se a Páscoa judaica era composta de carne de cordeiro, de pão sem fermento, de ervas amargas, a nossa Páscoa é de vinho e pão, instituída pelo Senhor Jesus e ordenada a nós, para que fizéssemos sempre em memória dele. E com reverência, então, é que nós fazemos. Eu peço que você abra, por favor, em Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus 26, verso 26 também. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Por que Jesus disse para eles, aos discípulos: desta hora em diante não bebereis mais o fruto da videira comigo? Porque aquela era a última Páscoa judaica. Era a última ceia de Jesus com eles. No dia seguinte ele seria morto na cruz. É a última vez que vocês vão beber do cálice comigo e comer do pão comigo. Depois daqui, lá no reino de meu Pai, um novo celebrar. Amém, queridos? Enquanto estivermos aqui, enquanto Deus nos der graça, vida aqui na terra, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, como Ele nos ordenou. Amém? Pai, estamos diante do pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus, pregado por nós na cruz do Calvário. Estamos diante do cálice, o qual Ele tomou e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Esse é o cálice da nova aliança. Oh Jesus, nós te adoramos nesse momento. E Pai, no nome do teu Filho amado, Cristo Jesus, é que eu consagro o pão. E profetizo em nome de Jesus, que ao recebermos deste pão, ao alimentarmos desse pão nesta manhã, estaremos recebendo cura física, mental, emocional, espiritual, restauração, perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Pai, da mesma forma, Senhor, consagro-te o vinho simbolizando o sangue do seu Filho, que foi derramado na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação que o Senhor nos trouxe, Senhor, pela vida eterna em Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Amém. Amém. Aí na tua casa, onde você estiver, se você preparou o teu pãozinho, teu suco de uva, você pode celebrar na mesma unção que nós estamos celebrando aqui no templo. A unção de Deus não tem barreira, não tem distância, é o mesmo Deus, amém? Em memória de Jesus, comamos do pão, porque eu abençoo e consagro o teu pão a Deus e o teu vinho a Deus. Comamos do pão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, bebamos do cálice.
Amém. Você pode glorificar o Senhor? Senhor, graças a Deus por participar da mesa do Senhor. Graças pela saúde, graças por essa oportunidade, graças pela vida, graças pelo sol que brilha lá fora, graças pelo ar que respiramos. Consagramos a Ti essa semana, as nossas vidas, nossa família, nosso lar. Eu oro, Pai, por cada dizimista fiel, por cada ofertante fiel. Eu oro, Pai, e abençoo, Senhor, aqueles que estão enfermos, passando por lutas, por dificuldades. Eu clamo a Ti por cada um, Pai, e declaro a bênção do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom.